Boa tarde, galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao programa Nono A Literário. Fiquem aí com a nossa pecinha maravilhosa. Vocês uma resenha do livro Minhas Memórias de Lobato, que é a biografia de Monteiro Lobato contada pelos seus próprios personagens, de uma forma lúdica e divertida. É necessário fazer uma pesquisa que bastava contar tudo da sua cabeça. Ele ensinou Emília que não se podia inventar a vida de uma pessoa que nasceu, foi criança, cresceu, publicou o livro e se casou. Você tem que pesquisar. Você tem que ler os livros sobre datas, nomes, mas sem inventar. A Rita estava brava com aquela história de escrever a vida de Lobato sem pesquisar. Então a danada da boneca logo entendeu e começou a pesquisar. E aí surgiram as memórias de Lobato, ou Lobatinho, como Emília dizia. Então, a partir daí podemos dizer que Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882, na cidade de Taubaté. Que passou a adolescência estudando muito em São Paulo e passando as férias na fazenda. Que escrevia bastante, que queria ser escritor, pintor, enfim, um artista. Mas na época os jovens de família nobre tinham que cursar Direito, e assim foi feito. Ele se formou em Direito. Depois disso, ele voltou para a cidade de Areias, em Taubaté, como promotor. Se casou e teve 4 filhos. Nessa época, além de promotor, ele escrevia para vários jornais e revistas. Em 1917, ele vendeu a fazenda da família e se mudou para Caçapava e começou a escrever para a Revista do Brasil. Mas em pouco tempo ele comprou a revista e se tornou editor, e ainda transformou em um centro cultural. Em 1918, ele publicou seu primeiro livro, Pez, e a tiragem esgotou rapidamente. É nesse livro que ele criou o personagem Jeca Tatu, dando a falta de desenvolvimento da agricultura. E isso dividiu opiniões na época. Em 1920, ele escreveu o livro A Menina Dona Ensino Arrebitado, sua primeira obra de arte. O sucesso entre as crianças foi tão grande que gerou continuações. Mas por volta de 1925, uma grave seca em São Paulo cortou o fornecimento de energia elétrica e a gráfica de Lobato só podia funcionar 2 dias por semana. A moeda estava desvalorizada, o que deixou muitas dívidas ao escritor, decretando a falência. Foi para os Estados Unidos em missão diplomática e quando voltou inaugurou empresas de ferro e petróleo, com o intuito de desenvolver o país economicamente. Nessa época escreveu 2 livros, Ferro e o Escândalo de Petróleo. A política de Getúlio Vargas, governador na época, era contra a perfuração e contra o petróleo. Então, proibiu e reconheceu os exemplares desses livros. E Monteiro Lobato foi preso por 6 meses e perseguido após a saída da prisão. Mas ao sair da prisão, se animou com uma boa notícia. Tinha vendido mais de 1 milhão de livros. Era o autor que mais vendia no Brasil. Os livros do sítio, infelizmente, não recebiam só carinho dos leitores. Recebiam muitas críticas e ataques, pois defendiam que era importante passar espírito crítico para as crianças e contar a elas a verdade. Ele foi o primeiro autor a escrever para crianças sem tratá-las como coitadinhas que não vão entender nada. O pavor que Lobato provocava nos adultos era tão grande que algumas escolas oficiais mandaram retirar os livros da biblioteca. E uma freira pediu para que todas as meninas que tivessem livros levassem ao colégio. Ela fez uma fogueira com os livros. Nessa hora foi até engraçado. Emília disse ao Visconde que ela virou churrasquinho de Emília. Pois é, Emília, disse o Visconde. As pessoas falavam coisas horrorosas de você. Que você falava muita gíria, inventava palavras que não existiam, e depois do casamento com Rabicó queria se divorciar. E falaram muito mal do Visconde também, pois no livro O Poço do Visconde, ele diz que tem petróleo no Brasil, só que o governo dizia que era proibido falar desse assunto. Mas sabia que Lobato era muito querido na Argentina e fazia um sucesso enorme lá? Lobato influenciou a obra de muitos autores com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na madrugada de 4 de julho de 1948, ele tem uma síncope e, como ele mesmo vivia dizendo, foi encontrar com seus filhos. Depois da morte de Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo se transformou 2 vezes em programa de televisão. É
é assim que acaba o nosso programa. Espero que tenham gostado da nossa resenha. Até a próxima, galerinha!